Com a palavra o deputado Enio Tato. Bom dia a todos, bom dia a todas. Essa cidade linda de Colina, região de Barretos, nessa segunda audiência pública, segunda de 20, vice-prefeito Musa. E essas audiências públicas que acontecem desde 2006, como o senhor colocou. Cumprimentar o novo deputado Sebastião Santos, que é dessa região, parabenizar pelo seu trabalho, deputado Marculino, meu colega de bancada, deputado Gilmaci, líder do governo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu falo sempre que o Gilmaci parece Ulisses Guimarães, ele preside uns 5, 6, mas com muita competência, todos. Né? Parabéns pelo seu trabalho. Cumprimentar o João Amadeu, representando aqui a Câmara, presidente da Câmara, e seu nome, cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar mais uma vez o Mussa Calil. Mussa, eu lembro, sabe de uma coisa? Que surgiu dessas audiências públicas, a reivindicação era antiga, de muito tempo. Quando a gente aprovou numa audiência pública em Barretos, há 4, 5 anos atrás, para Barretos se tornar estância turística do estado de São Paulo. Foi numa audiência pública. Foi quando tinha deputado Gilmaci, não sei se Vossa Excelência estava, mas o Sebastião estava, eu, o deputado Edmir Chidi, tinha 5 deputados de partidos diferentes. Naquele dia nós fizemos um pacto. Nós falamos o seguinte, nós vamos sair daqui, vamos nos encontrar com o presidente da Assembleia Legislativa e nós vamos aprovar para que Barretos se torne instância turística, por todos os motivos. Né? E a partir daí, Barretos virou instância turística. Então, foi numa audiência pública que a gente tomou essa decisão importante, além de muitos pedidos que tinha, né? Cumprimentar a Aparecida, a vereadora, em nome seu e da minha amiga Perla, de Ribeirão Preto, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras daqui. Cumprimentar o prefeito de Gavião Peixoto, cumprimentar em seu nome também, que é o prefeito Adriano, cumprimentar todos os prefeitos, autoridades, executivo aqui da região. Meu colega Nuno, que está lá de Ribeirão Preto também, cumprimentar a Vossa Excelência. Pessoal, discutir o orçamento e a gente aplaudiu aqui quando o Gilmaci colocou aí uma verba que é das audiências públicas para as cidades que estão participando. Isso é muito bom. Melhor ainda é quando a gente recebe um vereador, um prefeito, uma entidade lá na Assembleia pedindo emendas parlamentares. Tudo isso é um aporte interessante para o município. Mas discutir o orçamento do Estado de São Paulo, o orçamento da União, o orçamento de uma prefeitura é uma coisa mais séria ainda. Porque quando você discute orçamento, você não individualiza uma secretaria. Você não individualiza uma necessidade. Você fala do orçamento geral. Porque muitas vezes a gente reclama da assistência social, como eu reclamo muito, do esporte, da saúde, da educação, e muitas vezes você atende pontualmente e não resolve. Então, quando se discute o orçamento, você tem que discutir com muita seriedade, com muita profundidade, porque você fala de todas as secretarias, de todas as pastas, você fala das entidades que não estão na prefeitura, mas são um setor importante, você fala das igrejas que fazem um trabalho e que têm convênio com as prefeituras, com o Estado e com a União. Então é isso que a gente precisa fazer. E aí quando a gente começa a falar do problema de desoneração, que a Perla colocou aqui, o Marculino colocou também, é verdade, a desoneração é muito boa, mas tem que ter critérios, e tem que ter transparência. Porque não dá para a gente ser contra uma desoneração, para desonerar um produto, por exemplo, da cesta básica, que chega na mesa do trabalhador. Mas o que a gente quer saber, por que esses 80 bilhões de desoneração do Estado de São Paulo, para quem que vai? Quem está ganhando com isso? Muitas vezes você pega um setor, e o governo dá desoneração, governo federal e estadual, e lá tem um combinado, olha, nós vamos desonerar seu produto, você vai vender mais barato, mas vai ter uma contrapartida, que é diminuir o preço,
aumentar o número de funcionários, né? E isso não é transparente. Isso que precisa aparecer. Saber para onde que está indo esses 80 bilhões de redução de imposto. Quem que está se beneficiando disso? Por exemplo, no governo Dória, nós brigamos lá na Assembleia Legislativa porque tinha desoneração, para vocês terem uma ideia, para combustível de avião particular de jet ski. Não dá para desonerar. Então, essas reclamações. Mas eu queria falar para vocês, e aí direto ao orçamento do Estado de São Paulo, que é um outro problema que a gente precisa corrigir. E o Tarcísio está sendo campeão. Nós somos de oposição. A gente reclamava muito do governo anterior. Mas é o congelamento, contingenciamento das verbas do Estado de São Paulo. É muito grande. E aí não adianta. Se tiver um prefeito falando bem e que está recebendo os repasses, não está falando a verdade. Porque a reclamação é generalizada no Estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque o Tarcísio veio de fora, era um engenheiro, muito bom engenheiro, e ganhou o Estado de São Paulo pensando o seguinte: eu não precisei de ninguém, eu não precisei de prefeito, eu não precisei de vereadores, não precisei de deputados, eu não precisei de funcionário público, eu ganhei sozinho porque eu tive um padrinho que está preso hoje. E aí ele governou. O que aconteceu agora, depois de 3 anos e meio? Começou a aparecer os problemas, a reclamação generalizada no Estado de São Paulo todo. Tanto é que agora ele foi recorrer a quem? A 2 secretários do governo anterior. O secretário Vignoli e, aliás, ao ex-governador Rodrigo Garcia, para vir salvar ele, porque ele está percebendo que a reação no interior do Estado de São Paulo, nos pequenos municípios, é muito grande contra ele. Por que que é? Porque está aqui. Isso aqui é o orçamento do Estado, quando eu falo do contingenciamento. Turismo e viagem. E nós estamos aqui, que tem Olímpia, que tem muito turista. Tem Barretos, estou falando das cidades grandes, mas toda a região, Colina está nisso, que tem, além do hospital, que recebe gente do Brasil todo, tem Festa do Peão de Boiadeiro, que é uma das maiores do Brasil e do mundo. Secretaria de Turismo e Viagem, de 865 milhões que estava previsto, ele congelou 718 milhões. Sebastião, você sabia disso? 83% de turismo e viagem, ele congelou, não gastou, e foi aprovado por nós. Vamos em frente. Secretaria de Habitação. E o Gilmaci ontem cobrou, corretamente, que diz que o governo federal deixou de fazer um repasse nessa secretaria e na educação. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ele congelou 888 milhões, 40%. É mole congelar 40% do orçamento do ano passado na área da habitação? É complicado, gente. Ah, mas o governo está construindo bastante casa, da Casa São Paulo, está cheio de placa. Você sabe o que é isso? É o Minha Casa Minha Vida, que o governo federal coloca 80% do recurso, e o governo entra com 20% aqui no estado de São Paulo, e coloca a placa, falando que o dinheiro é dele. O dinheiro dele está aqui, ó, 40% congelado, não gasto em habitação popular. Essa é a verdade. Isso aqui é o orçamento, são dados oficiais do Estado de São Paulo. Então, Tarcísio, você tem que gastar aquilo que nós aprovamos na Assembleia Legislativa e não congelar. Vamos pegar uma outra área aqui importante. Vamos pisar um pouco no chão, para sentir no dia a dia do que as pessoas sentem. Pessoa com deficiência, um orçamento pífio no Estado de São Paulo. 80 milhões para o Estado todo. Congelado 18 milhões. Se você tem 80 milhões para deficiência física no Estado, como é que você congela 18? Vocês pensam que para por aí? Vou até passar alguns dados aqui. Né? Agricultura, que eu falo todos os anos. São Paulo é forte na agricultura, no agronegócio. Mas o agronegócio não precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.
Eles têm dinheiro aonde eles quiserem. Dá um grito para o ministro da Agricultura, para o governo federal, eles conseguem dinheiro. Com o governador de estado, eles conseguem dinheiro. Na agricultura, foi congelado 12%. 127 milhões. Você sabe aonde que faltou esse dinheiro? Não faltou nem um tostão para o agronegócio, mas faltou para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, aquele pessoal que produz aquilo que chega na mesa da gente para comer. É o arroz, é o feijão, é a mandioca, é a batata, é os legumes, é as frutas. Cortar dinheiro da Secretaria da Agricultura, sendo que a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, deputado Sebastião, você conhece muito bem, não tem 1% do orçamento do Estado. Então, separar muito bem o que é o agronegócio e o que é a Secretaria da Agricultura, que precisa, que os pequenos produtores, os assentados, os acampados, a agricultura familiar, que precisa tanto. Na área da cultura e do esporte é a mesma coisa. Nenhuma dessas secretarias tem 0,5% do orçamento. E são secretarias importantíssimas. Secretaria que cuida dos animais. Quem que não gosta dos nossos animais? É impressionante. Não tem orçamento e mais da metade congelado. E uma secretaria que eu queria falar aqui para vocês, que é a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher é vergonhoso o que está acontecendo no estado de São Paulo. Foi criado, foi comemorado na época do Dória. Colocaram uma secretária, mas sabe quanto que tinha no orçamento o ano passado? Apenas 30 milhões para o estado de São Paulo todo. E desses 30 milhões, foi congelado 36%, 11 milhões congelado. Para que tem uma Secretaria da Mulher? E olha o que está acontecendo com as mulheres. A questão do assédio, a questão da violência, a questão de morte, feminicídio, numa secretaria tão importante, tão necessária, de você ter mais investimento. E por último, uma secretaria que eu trabalho bastante e gosto muito de falar, e foi falado aqui por 2, 3 pessoas. A Secretaria da Assistência Social. É verdade, a pessoa pode ficar sem uma ponte, sem um viaduto, sem um recapeamento de uma estrada, dá para esperar. Agora, a Secretaria da Assistência Social não pode esperar, porque mexe com as famílias, mexe com o ser humano, mexe com as APAES, mexe com os convênios com as entidades, mexe com o Leve Leite, com a cesta básica. Essa secretaria tem que ter mais dinheiro, gente. Ela está com apenas 0,60% do orçamento, não chega a 1%. Como que uma secretaria tão importante como essa, você não tem 1% do orçamento do Estado de São Paulo, que mexe com a vida das pessoas? Então nós temos que aumentar dinheiro dessas secretarias, assim como no esporte, Secretaria da Mulher, da Cultura, que sempre é as secretarias mais pobres e que mexe com o ser humano. Repetindo mais uma vez, o Tarcísio, até porque a profissão dele é engenheiro, e mexia no DENIT, secretaria, mesmo Ministério do Transporte, na cabeça dele só tem grandes obras no estado de São Paulo, né? Que são importantes também. Mas o dia a dia das prefeituras, dos 645 municípios, é diferente, governador. Você tem que atender, fazer os repasses adequados. Assim como o governo federal também tem que fazer repasses. Mas o deputado Marcolino colocou aqui, nos últimos 3 anos, o governo federal repassou ao estado de São Paulo 211 bilhões. Deputado Gilmaci, que já está procurando ali uma forma de defender o Tarcísio, mas é difícil. 211 bilhões em 3 anos. Sabe quanto que foi o investimento do governo do estado de São Paulo no estado dele? 136 bilhões. Ou seja, o governo do estado de São Paulo repassou mais dinheiro para investimento do que o próprio estado tem. É lógico que o governo do estado de São Paulo contribui muito para o governo federal em arrecadação de imposto. Mas se tiver uma coisa que o governo federal não faz, é discriminar estados. Repassa aquilo que é o quinhão de cada um. E a maioria das vezes não atrasa. Eu não vejo o prefeito aqui reclamando de atraso em repasse de dinheiro do governo federal. Agora, existe uma unanimidade no estado de São Paulo,
um descontentamento com o governo Tarcísio, que é a falta de repasse, a falta de apoio aos prefeitos do estado de São Paulo. Talvez as grandes prefeituras, as mais ricas, não tenham esse problema, porque tem um orçamento bom. Mas a gente sabe que 90% das prefeituras do estado de São Paulo depende dos repasses do governo. Governo do estado de São Paulo e governo federal. Então, Tarcísio, primeiro, vamos abrir essa torneira. Demorou, você esperou 3 anos para acordar. E acordar, depois de 3 anos e 4 meses de governo, eu acho que vai ser tarde. Porque o estado de São Paulo realmente não merecia ter esse boicote aos prefeitos, às entidades, do orçamento do estado aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, as audiências públicas servem para isso, para a gente discutir, cobrar aquilo que está errado e a gente tentar consertar, fazer mais justiça. E justiça, para mim, em primeiro lugar, é você atender o ser humano. É aquelas secretarias sociais, né, que tem os convênios com as entidades, com as igrejas. Depois você faz as grandes obras que são importantes também. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns, Colinas. Parabéns, região de Barretos, pela audiência pública. Obrigado, deputado Enio Tato. Parabéns pelas suas falas. A gente vai encerrar já a nossa audiência pública. Só fazer aqui algumas informações. Não é nenhum debate, nem ideológico, nem aqui político, né? Porque aqui não é o foro adequado, mas só umas informações. O deputado Enio Tato falou muito aqui de habitação. Quando eu estou falando para você aqui, estou falando da região administrativa de Barretos, tá? As informações, poucas que eu vou trazer para vocês aqui, é da região administrativa de Barretos. Região administrativa de Barretos, foram construídas e entregues 1.341